Separados pelo Senhor. Então, a perseverança dos santos, quem são eles? Leiam para mim. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em? Queridos, a Bíblia, ela se identifica conosco. Os seus filhos em qualquer lugar. A Bíblia ensina isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem sei como está a sua fé ou a sua confiança em Deus, ou como está o seu relacionamento com Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja aí dividido. Talvez eu esteja falando com alguém que está com um pezinho fora da igreja, está quase saindo. Porque a palavra de Deus diz que hoje o Espírito Santo está falando com todo ser humano. Eis que estou à porta e bato. Que o lugar deles é dentro do reino de Deus. Quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos. Enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas nações celestiais. Amém? Esse hino que nós vamos cantar agora muito forte. E eu vendo ali na reportagem pessoas que perderam assim carro, pessoas que perderam tudo dentro de casa. E eu meditando na letra desse hino, às vezes acontece coisas na vida da gente, ou na vida de alguém que a gente conhece. E como que a gente pode ter fé? Porque esse hino diz, pode cair o mundo, estou em paz. Não é porque acontecem essas coisas que a gente não vai chorar, que a gente não vai ficar triste. A gente vai ficar triste, a gente vai chorar. Mas a gente tenha certeza que Deus, Ele está no controle. E tudo acontece com a permissão dEle. E que nossa fé não possa ser abalada, independente do que acontecer na nossa vida. Que nós possamos sempre lembrar, pode cair o mundo, estou em paz. Amém? Nesse momento, eu peço àqueles que estão aqui na igreja para que possam se levantar para cantar conosco. Amém? Você que está em casa, se você também quiser levantar, ou mesmo sentado, deitado, do modo que você estiver, que você possa também cantar.
sucesso. A vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Boa noite. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma noite, estarmos aqui estudando a sua santa palavra. Que nessa noite, essa palavra possa ir de encontro às nossas necessidades. E que possamos cada vez mais, Pai, crescer em graça e aprender de Ti. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Uma noite de sexta-feira, né? O povo no mundo aí, apesar da pandemia, está comemorando, mas você decidiu estar em casa, na casa de Deus. Amém? Eu quero dar uma boa noite especial ao Valmir, que está aqui. Deus abençoe, viu, Valmir?
Tô feliz por você, viu? Tô acreditando que você vai receber um diploma no final de tudo isso, viu? Amém, né? O aluno mais assíduo é o Valmir. Fora nossos amigos aí das redes sociais, que Deus abençoe você. Eu quero dar uma boa noite para você que está assistindo. A irmã Joelma está assistindo, também a irmã Graça, aí do interior de São Paulo, a Cristiane Demóstenes, aí do Pará, Claudiana, a irmã Rose, que também está aí no Pará, né, irmã Rose? Elenilda, Corina, dona Elenilda, uma boa noite, um feliz sábado a vocês. E também aqui no YouTube nós temos a irmã Selma Araújo. Deus abençoe, viu, Selma? E a Sueli dos Santos, nossa irmã Sueli está aí também nos acompanhando pelo YouTube. E também estamos pelo Instagram da Oficina dos Ceifadores. Vai aparecer aí um telefone, um QR Code, as nossas redes sociais, aqui no Sistema Brasilândia de televisão. Sistema Brasilândia de televisão, irmãos. É isso aí que você ouviu. Você não está enganado. Essa noite nós vamos estudar um tema interessante, que é a sentença. Nós veremos um juízo, um juízo final. Haverá um momento em que tudo será julgado. E nós precisamos ficar atentos para esse juízo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse juízo. Aproveite você que está aí nas redes sociais, compartilhe essa live na sexta-feira, entrando sábado, para você estudar esse assunto conosco. Compartilhe com seus amigos, no grupo de WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E também pelo YouTube. Você está aparecendo aí na sua tela o tema dessa noite, a sentença. E nós vamos ver qual será o juízo de acordo com a Bíblia. Nós veremos também depois um vídeo que, como eu sempre passo durante as noites, que é para exemplificar na nossa mente como será o juízo. Você sabe como será o juízo? Já te falaram que vai haver um juízo? Todos os nossos atos são marcados. Ontem eu falei aqui sobre o anjo da guarda, né? E o anjo da guarda, ele está anotando tudo, tanto o que há de bom, quanto o que há de ruim. Estamos também com a irmã Sandra Aparecida e uma Sola. Boa noite, Cristiano. Deus abençoe você. O irmão Luciano Carlos, também, da Igreja de Jardim Brasília. Seja bem-vindo. Compartilhe essa live, irmão Luciano. Nós agora veremos o vídeo, um pouco como será o juízo final. Pode colocar aí, Christopher. O juízo final. Nós vamos ver uma serpente aí, eu espero que você não se assuste, tá? Você que nunca viu uma serpente feia desse jeito. Tá ok? Ok. Amém, né? Nós vemos aí como será no final dos tempos a destruição do juízo final. Se haverá um juízo, nós temos que ter o que, irmãos? O julgamento passa por dois processos, né? Você, quando faz alguma coisa errada ou alguma coisa certa, nós passamos por dois processos. O primeiro é o julgamento, a investigação, né? Lembra lá no Éden, quando o homem pecou? Adão e Eva, Deus perguntou onde estava o homem, e quando o homem estava escondido, ele fez uma investigação e soube que o homem tinha pecado.
porque se ele estava escondido, ele estava com medo. Então o que traz o medo é o pecado. E a sentença foi qual? Que Jesus morreria em nosso lugar. Agora, depois da sentença, nós temos do julgamento, nós temos a sentença. Então a sentença está ligada com o julgamento. Nós vamos ver alguns trechos da Bíblia para nós entendermos como será o juízo final. Será que existirá inferno? Será que existe um diabinho com um chifrinho aí, como chama aquilo? Um garfinho, um tridente, né? Garfando alguém agora lá no inferno? Será que um Deus de amor nós podemos conciliar com o inferno? Deus tem prazer em deixar as pessoas ali sofrendo? Nós vamos ver nos escritos bíblicos o que a Bíblia diz. Abram suas Bíblias aí no livro de São João, capítulo 5, versículo 28. Aqui diz o seguinte, São João, vocês que estão em casa aí também, abra sua Bíblia. Temos aí Elisiane Teles também, uma boa noite, Elisiane. O Erlim, feliz sábado, Erlim, que Deus abençoe você. Aqui diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E o livro de Atos 24, versículo 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A Bíblia faz separação de duas ressurreições aí no livro de João. Uns sairão para a vida eterna e outros que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Duas ressurreições a Bíblia aponta para nós. Nesse slide aí você pode ver que temos duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, a ressurreição de quando Jesus voltar. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte eterna. Então, nós podemos identificar aí na Bíblia, nos textos bíblicos, pelo menos duas ressurreições, né? Então, nós vamos dividir essas ressurreições e vamos abranger ela mais um pouco. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vejamos o que Paulo diz aqui. Ontem eu usei esse texto bíblico, né, para exemplificar o que acontecerá com nós que estamos vivos, que vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Paulo está falando sobre a primeira ressurreição, irmãos. Aqui Paulo diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Então eu e você, se estivermos prontos, se tivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, Paulo diz que ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Quem é o único arcanjo, irmãos? Jesus Cristo. Só temos um arcanjo no céu, que é o arcanjo Miguel. Jesus Cristo. Ele virá nos buscar. Será que ele vai buscar você? Amém? Posso viver um amém aqui na igreja? E você que está aqui na live também, mande um amém aí. Então nós vemos que os justos ressuscitarão na volta de Cristo. Nós vimos nos estudos passados que quando nós morremos, nós vamos para o pó da terra. E ontem, né, nós estudamos isso, nós vimos uma alma penada. Tivemos uma irmã até que viu uma alma penada em sua vida. E tem alguns irmãos aqui que já comeram, né, uma alma penada. Nós vimos que é uma galinha, né, ou qualquer animal que voa aí, pode ser uma alma penada. A alma na Bíblia é um ser vivente, tá, irmãos? Não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo. Mas quando nós morremos em Cristo, morremos na sua esperança, de acordo com Paulo, nós ressuscitaremos primeiro e ressuscitaremos na volta de Jesus, ou seja, na primeira ressurreição. E quando será a ressurreição dos ímpios? Eu peço que você abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia. Vejamos como será a ressurreição dos ímpios. Nós vimos que na volta de Cristo, nós que morremos em Cristo,
ressuscitaremos. Agora, quando será a ressurreição dos mortos? De acordo com Apocalipse 20, versículo 5, diz assim, ó: o restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Olha aí, entrou um período de tempo aí conhecido como 1000 anos. Esse estudo também engloba sobre o milênio. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o milênio. O livro Em Busca da Esperança, ele diz assim, ó, na página 71, com extraordinária e impressionante majestade, Cristo chamará então os ímpios mortos, e eles ressurgirão com o mesmo corpo fraco e doente com que foram à sepultura. Que imagem, que cena! Na primeira ressurreição, todos sairão com exuberância imortal, mas na segunda, os indícios de maldição serão visíveis em todos. Vocês viram? Então, primeiro nós vimos que temos duas ressurreições. A primeira ressurreição, de acordo com Paulo, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Amém? Se você morreu sem braço, se você morreu sem uma perna, se você morreu vítima de um câncer terminal, que tirar alguns órgãos, não fique preocupado, tá? Pode doar os órgãos, viu, gente? Doar córnea, tudo que você puder doar depois que você morrer, dói. Dói não, né? Não vai doer nada. Doe. É importante você doar seus órgãos, porque nós vamos para o pó da terra, e ainda nossos órgãos podem ser úteis para algumas pessoas, porque Deus, Ele vai reunir tudo isso, tá bom? Fique tranquilo. Então, a segunda ressurreição dos ímpios, eles não ressuscitarão transformados. O livro Em Busca da Esperança diz que eles, da mesma forma quando desceram a tumba, eles ressurgirão. Nós veremos aí quem assiste, né, não deveria assistir, né? The Walking Dead, né? Mortos-vivos, tem um filme mais antigo. Então, será uma cena feia, porque nós seremos transformados. Se você não podia andar, você tem uma deficiência física, uma deficiência visual, saiba que na ressurreição, na volta de Cristo, todos seremos transformados. Talvez eu fique um pouco mais bonito, viu, irmãos? O pecado judiou de mim. Talvez tenha judiado de você em algum momento aí. Eu queria ter meus 2 metros de altura, mas não estou longe disso aí, né? Então, nós vemos aí a cena feia que vai ser na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus, na ressurreição dos ímpios, porque os mortos não serão transformados. Agora nós temos uma tabela aí, simbolizando um pouco como estamos vivendo. Nós estamos aí no período dos últimos dias, você que está vendo aí pela internet, nós estamos no período dos últimos dias. Então nós estamos vivendo nos últimos dias, nós vemos guerras, terremotos, e vemos todos os sinais, nós vamos estudar sobre isso também. Então nós estamos nos últimos dias, esse mundo já está acabando. E teremos o período da primeira ressurreição, que é quando Cristo voltar. Depois, de acordo com a Bíblia, nós teremos o período dos 1000 anos, né? O período dos 1000 anos. O que acontecerá nesses últimos dias? Primeiro, a volta de Jesus. Depois, a ressurreição dos justos. E a ascensão dos vivos. Então, o que acontecerá? Jesus virá, aqueles que estiverem vivos com o dia da volta de Cristo, então os que estiverem vivos e seguindo a vontade de Cristo, se reunirão com os mortos. Olha um ponto importante, Jesus não pisará nesse mundo, e se reunirá com os mortos fiéis, e nós nos reuniremos nas nuvens. Então, o que acontecerá também? Todos os ímpios serão mortos. Esse mundo se transformará em um grande cemitério ao céu aberto. Já pensou o cheiro que ficará esse mundo? Vocês já pensaram nisso? Com Satanás e seus anjos? E o que acontecerá com Satanás? Apocalipse 20, do 1 ao 3, o que acontecerá com ele, de acordo com o Apocalipse? A visão de João disse assim, ó: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, que era a antiga serpente, que é aquela que enganou Adão e Eva no paraíso, que é o diabo, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, viu, irmãos? Agora, como será a prisão de Satanás? Nós vemos aí uma corrente, quando o livro de Apocalipse fala que é uma corrente, que estamos presos, como será que funciona isso? Nós vemos aí que Satanás será preso, e o livro de Apocalipse usa muita simbologia, tá? É importante você entender. A prisão de Satanás será o quê? Circunstancial. Qual que é quando nós estamos presos, qual é a pior prisão que nós podemos estar? Quando os prisioneiros estão na cadeia, ali no sistema de cárcere, não sei se existe hoje, mas quando um deles apronta lá dentro, pelo menos antigamente nos filmes a gente vê, o pior momento para eles é quando colocam eles na solitária, que é uma prisão pior do que a prisão. Geralmente é um lugar fechado, é de pouco espaço, que fica só ele, sem luz. Então Satanás ficará em uma prisão circunstancial. Por quê? Ele não vai ter quem tentar mais. Porque nós que estamos com Cristo, estaremos no céu, né? Amém? Amém. Eu quero ver você no céu. Espero você me encontrar aí no céu também. Então, nós estaremos no céu. Os mortos em Cristo estarão no céu com Cristo, e os que não seguiram a vontade de Deus estarão mortos sobre a terra. O livro de Ezequiel diz, a Bíblia diz que somente as aves de rapina, né, ficarão ali comendo, os corvos, aquele resto de gente. Eles vão fartar nesses dias, né? Espero que o seu corpo não esteja lá, ao céu aberto. Espero sinceramente disso. Aí o que acontece? Satanás ficará preso aqui na terra em uma prisão circunstancial. Porque ele não poderá e não terá ninguém com quem ele tentar, né? Os seus anjos ali, a terça parte que desceu dos anjos, ficará aqui, eles tudo sentado. E o livro Em Busca da Esperança fala uma coisa interessante sobre esse momento. Ele diz: após a segunda vinda de Cristo, os ímpios terão sido destruídos, e os seus corpos estarão na superfície da terra. O planeta terá a aparência de um deserto desolado. Cidades e povoados devastados pelo terremoto estarão em ruínas. Montanhas terão sido removidas de seus lugares, formando grandes crateras. Essa será a morada de Satanás com os seus anjos maus durante 1000 anos. Ali estará fadado a vagar sem rumo pelo mundo devastado, para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante os 1000 anos, ele poderá experimentar o fruto da maldição que causou. Ele vai ter muito tempo para pensar, hein, irmãos? Já pensou 1000 anos? É muito tempo para pensar, hein? Ele não vai ter ninguém quem tentar, ele não vai ter ninguém quem acabar com a vida, a família, não vai ter ninguém para colocar em um vício, para colocar para tristeza, para solidão. Ele vai ficar um período muito grande aí pensando em tudo o que fez. Mesmo assim, ele sabe que para ele já não há saída, né? Nem ele e os anjos que estão com ele. Nós vemos aí na tabela, então, que estamos nos últimos dias. Então, nós estamos esperando esse evangelho ser pregado a todo o reino, a volta de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que estão em Cristo também. Será a morte dos ímpios, o aprisionamento de Satanás, a terra desolada, e os justos estarão no céu. Agora, o que os justos estarão fazendo no céu durante esses 1000 anos? O que será que os justos estarão fazendo lá? Apocalipse 20, versículo 4 diz o que nós faremos lá. Aqui diz também, vi também tronos, e nesses se assentavam aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na sua fronte, nem na sua mão.
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que nós estaremos fazendo no céu? Além de conhecer Jesus, de conhecer a infinita sabedoria de Deus, e pessoas se limitam a esse mundo acreditando que no céu não haverá alegria, se nós estaremos com Deus de toda alegria. No céu não haverá prazer, se nós estaremos com o Deus de todo prazer. Mas de acordo com o Apocalipse ali, nós estaremos julgando, nós passaremos para o juízo comprovativo. Nós chegaremos lá no céu e vamos falar assim: poxa, por que aquela pessoa que era tão boa, praticava tão boas ações, nossa, era uma pessoa tão boa, não sei por que está no céu. Por que não está aqui? Lá nós comprovaremos que em todos os seus juízos, Deus é amor. Talvez Deus, usando a sua tecnologia, não que nem a tecnologia aqui do sistema Brasilândia de televisão, mas Ele vai abrir uma tela assim e vai mostrar, talvez eu saindo daqui e roubando as velhinhas na rua. Não faço isso, viu? Mas existem muitas pessoas que vivem uma vida secreta, né? Às vezes tem uma vida de piedade, aquela pessoa vai para a igreja, ou ajuda as pessoas, mas por trás, ou em momentos que ninguém está vendo ela está fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Então, nesse período de 1000 anos, nós ficaremos do céu, passando pelo juízo comprovativo, e Satanás e seus anjos ficarão aqui na terra, desolada, destruída, e ficará aqui sem ninguém para tentar. E ele não vai poder sair desse mundo, ele não vai poder tentar mais ninguém. Então a prisão será circunstancial. E depois desses 1000 anos, o que a Bíblia diz sobre isso? Depois dos 1000 anos, aqui diz que, Apocalipse 20, o 8 e o 9 diz assim, ó: e Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. Olha aí, hein? O que vai acontecer nessa última batalha? Então Satanás sairá a seduzir Gog e Magog. Gog e Magog eram cidades inimigas do tempo do povo de Israel. Existe um Gog também que era rei de Magog no tempo de Israel. Mas essa simbologia em Apocalipse simboliza o povo inimigo do povo de Deus. Então imagina Satanás, porque nesse momento Deus vai ressuscitar todos os ímpios. Lembra que eu falei lá atrás? Só que eles não sairão ressuscitados, transformados, quer dizer. Eles sairão que nem o The Walking Dead, mortos-vivos. Se aquela pessoa morreu sem um braço, morreu com efeitos do pecado, um câncer, talvez muitas coisas, da mesma forma que ele morreu, ele vai ressuscitar. Vai ser uma cena feia, irmãos. Imagina, uma cena do mundo de pecadores. E João, ali em Apocalipse, diz que é como a areia do mar, irmãos. É muita gente. Então Satanás sairá a seduzir novamente. Ele é o sedutor desse mundo. Então ele vai falar assim, está vendo aquela cidade pequena que está descendo ali? Nós aqui estamos em muito maior número. Nós podemos vencer facilmente. E nesse bolo de pessoas, ele consegue reunir o grande exército, e ele marcha em sentido à Nova Jerusalém. Agora é interessante, olha o que o livro Em Busca da Esperança diz, ó: Satanás irá enganá-los e todos começarão imediatamente a se preparar para a batalha. Haverá muitos homens hábeis naquele vasto exército e prepararão todo tipo de instrumentos de guerra. Então, como Satanás à sua frente, a multidão se colocará em movimento. Reis e guerreiros seguirão imediatamente após Satanás, e as multidões virão atrás, em companhias. Cada companhia terá o seu líder e marchará em ordem sobre a superfície fragmentada da terra, em direção à santa cidade. Jesus fechará as portas da cidade, e o vasto exército vai cercá-lo e se posicionar para a batalha, esperando um conflito acirrado. Nesse momento, Satanás reunirá todos os grandes imperadores de todas as épocas, os grandes generais. Aí nessa imagem você está vendo alguns exemplos aí. Temos Ciro o Grande, temos Hitler,
Napoleão Bonaparte e outros, Nero, Alexandre o Grande, homens que nunca perderam uma batalha, homens que foram vencedores e nunca conheceram uma derrota. E quando o povo dos ímpios, os pecadores, estiverem reunidos com aqueles grandes imperadores e grandes líderes, eles vão falar, não, essa cidade é facinho de derrotar. Mas aí o livro Em Busca da Esperança diz que Deus mandou um anjo fechar a porta da Nova Jerusalém. E aí, o que acontece? Cai fogo do céu e os consome. Olha, que terrível. Esse é o fogo do inferno, irmãos. Não existe um fogo nesse momento queimando aí, que haja luz, né? Não é mais Eletropaulo aqui em São Paulo, né? Enel. Haja luz, haja gás para queimar tanto fogo. O fogo eterno, não é que ele ficará queimando eternamente. O fogo eterno, ele tem as consequências eternas. Porque esses ímpios, eles queimarão, cada um de acordo com os seus pecados, e morrerão. Por exemplo, Hitler foi responsável pela morte de milhões de judeus. Não sei se Hitler estará no céu. Acredito que seja difícil. Não sei, ele talvez tenha perdoado, pedido perdão, não sei. Mas Hitler, que matou e foi responsável por milhões de mortes de judeus, ele queimará um pouquinho mais. Mas depois de queimou, a parte que lhe corresponde, ele vai morrer eternamente. A Bíblia diz que o mal não se levantará uma segunda vez. Amém, né, irmãos? Não existirá mais pecado, não existirá mais mal no mundo. E todos os pecados que Jesus pagou na cruz, e nós salvos estávamos lá no céu, eu espero que você esteja no céu, serão colocados sobre Satanás. E ele vai queimar um pouco mais que todo mundo, viu? Porque ele causou muita tristeza. E se você liga o jornal hoje, você vai ver quanta tristeza. Esses dias eu estava conversando com um colega meu e perguntando, será que Satanás, em nenhum momento, ele parou para pensar em tanta tristeza que ele tem causado à vida das pessoas? E ele me disse um negócio interessante, ele disse que aquele orgulho dele se transformou em revolta contra o ser humano. E ele tem prazer na desgraça, na tristeza do ser humano. E ele não gosta de você. Se você está vivendo uma vida ao lado dele aí, ele só está usando você enquanto você é importante para ele. Depois, aliás, você nunca foi importante para ele. Ele está te usando para alguma coisa, viu? E logo vai passar. Então, depois dos 1000 anos, Jesus virá, a cidade santa descerá, a Nova Jerusalém, ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto, o julgamento final, a destruição final e a nova terra. Esse é um ato estranho, o livro Em Busca da Esperança diz, é um ato estranho de Deus, porque Deus é amor. E será um momento em que Deus vai ter que destruir aquele ser humano que Ele criou, todas as suas criaturas. E é falado que é um ato estranho de Deus. Esse mundo foi purificado a primeira vez na época de Noé com água. E dessa vez, esse mundo precisa ser purificado com fogo. Pois quando for purificado e o novo Gênesis acontecer, a recriação ali de Apocalipse 21:4, vi novo céu e nova terra, Deus criará tudo de novo, o jardim do Éden estará aqui de novo, assim sim, Deus pisará nesse mundo. E o trono de Deus será o centro do universo, e todos os mundos virão adorar nessa nova terra restabelecida. Amém? O livro Em Busca da Esperança diz que enquanto a terra estiver envolta nas chamas da vingança de Deus, os justos permanecerão em segurança na cidade santa. Sobre os que estiverem parte na primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder, de acordo com Apocalipse 26. Ao mesmo tempo que é um fogo consumidor para os ímpios, Deus é tanto sol quanto escudo para o seu povo. Salmo 84:1. Amém? Você quer que Deus seja o sol ou que Deus seja o escudo na sua vida? Eu espero que você queira que Deus seja seu escudo. Porque Deus, Ele quer ser o nosso sol da justiça. Amém? Essa aqui é a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, nós temos até uma avenida muito conhecida aqui em São Paulo. Essa cidade de Pompeia, se você conseguir ver na imagem aqui, no fundo nós temos
uma montanha, que ali temos um vulcão, chamado vulcão Vesúvio. E esse vulcão dava vários anúncios, várias vezes, que ele estava quase entrando em erupção. Só que os moradores da cidade de Pompeia não levaram a sério os avisos que tinham sobre aquela cidade. E por muitas vezes eles deixaram para lá os avisos que o vulcão estava dando. E teve um ano que, de acordo com a história, teve um terremoto ali que atingiu, de acordo com historiadores, 5 ou 6 na escala Richter, né? E mesmo assim os moradores de Pompeia não mudaram daquele lugar, e ficaram vivendo de acordo com a vontade deles. A Bíblia nos deixa vários avisos, né? E eu estou avisando você hoje. Você ouviu essa palestra dessa noite, você não é mais inocente, vocês não estão mais desavisados diante da verdade que Cristo colocou em sua palavra. Jesus falou que iria voltar. Ele disse que antes da volta dele seria como nos dias de Noé. As pessoas casam e se dão em casamento. As pessoas vivem uma vida destruída, uma vida como se Jesus não fosse voltar. Eu fiquei observando durante essa pandemia, muitas pessoas elas ficaram com medo, né? Algumas, como eu faço para voltar para Cristo? Como eu faço para ir para a igreja? Mas aí a pandemia passou um pouco, viram que não, ele sobreviveu ou ela sobreviveu. Tem um jeito, né? Toma cloroquina, azitromicina, tem um monte de coisa aí. Algumas pessoas sobrevivem. E logo passou o medo. E voltaram a viver a vida como... E alguns falaram assim: Rafael, espera um pouquinho mais. Eu vou demorar mais um pouco para voltar para a igreja. Olha, Jesus está avisando. E essa pandemia é um aviso. Nós tivemos um líder muito importante, um líder religioso essa semana, aprovando o casamento, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus que me interessa, não é a opinião de homens, não existe abertura para esse tipo de ato. E a palavra de Deus deve falar mais alto ao seu coração. Se não falar de acordo com isso, a Bíblia diz, não verão a alva, não verão a volta de Cristo. Sabe, Jesus está avisando, assim como avisou a cidade de Pompeia, e os seus moradores foram pegos, de acordo com a história, eles estavam fazendo festas e se animando. E temos marcas de gesso ali, que mostram como eles, sem possibilidade, no ano de 24 de agosto de 79 depois de Cristo, temos algumas estátuas aí de gesso retratando como as pessoas não puderam escapar das suas festas e das suas diversões. Jesus está avisando que ele está voltando. Ele está muito próximo. Talvez ele esteja mais próximo de você do que de mim. Talvez você está me ouvindo hoje, você está nos últimos momentos da sua vida. Talvez você tenha passado momentos difíceis, internado na UTI nesse momento de Covid. Não sei como está a sua vida. Talvez sua saúde não esteja tão boa. Ou talvez você esteja esbanjando saúde e mesmo assim está vivendo uma vida longe de Jesus. Eu estou aqui te avisando que Jesus está voltando. Os sinais que Cristo está voltando estão cada vez mais tensos, mais densos e mais próximos. O relógio de Deus está chegando no seu momento. A taça da ira de Deus, gotas já estão caindo sobre a humanidade. Há pouco tempo para nós decidirmos ao lado de Cristo. E nessa noite eu quero convidar você para decidir ao lado de Cristo Jesus.
haverão 2 ressurreições. Eu quero convidar você para a primeira, porque a segunda o inimigo já está convidando, né? E às vezes as pessoas dizem: Rafael, por que você insiste tanto? Porque Satanás insiste tanto com as pessoas aí no mundo. Ele usa de tantas armas de sedução, tantas coisas, e ele insiste, ele persiste. E eu que estou pegando aqui a mensagem de Cristo Jesus, não posso persistir? Eu devo persistir, pois eu quero ver você no céu. Eu espero que você me veja no céu também. Eu espero que estejamos juntos lá. Como eu gosto de dizer para as pessoas, nós não vamos marcar debaixo da árvore da vida. Aí está cheio de gente lá. Todo mundo que eu vejo está marcando lá. A gente vai marcar atrás do trono de Deus, tá bom? Acho que não vai ter ninguém lá, todo mundo vai estar querendo olhar Jesus. A gente se encontra lá, faz um junta-panela, né? Adventista gosta. E a gente se encontra lá. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que possamos estar juntos na primeira ressurreição de Cristo Jesus. Quero convidar você que está aqui para orar. Você que está aí na live, está aparecendo um telefone, um QR Code aí. Se você sentiu a vontade de entregar a sua vida para Cristo, coloque aí, mande uma mensagem nas redes sociais. Que Deus quer abençoar a sua vida nessa noite. Quero convidar você para se levantar, que está aqui. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós estamos vendo os avisos, Pai, vendo e ouvindo. E assim como dizem pregadores de muitos tempos, nós podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Mas muitas pessoas estão indiferentes de tantos alertas que o Senhor tem dado. Sempre tem um pouquinho mais, uma indecisão, algo mais para resolver algo na vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem grande misericórdia, mas um dia o seu juízo terá que ser executado. Que ele possa não ser executado em nossa vida, Pai. E se ele for executado, que seja positivamente. Que nós possamos ser considerados justos diante e por mérito do sangue de Jesus Cristo. Que possamos estar aí no céu contigo, na primeira ressurreição. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Nós oramos por essa pessoa. Oramos por essa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Você que está aí na live. Amanhã nós teremos uma programação especial aqui com o nosso pastor geral, pastor Aguinaldo Guimarães. Teremos uma linda festa batismal às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado. E a nossa série volta domingo. Domingo nós teremos o próximo tema, quarta-feira, até o final do mês, se Deus quiser, nós terminaremos o ciclo desses temas. Que Deus abençoe você, você que está na live aí, que Deus te dê uma boa noite, um bom descanso. Se prepare que amanhã é sábado, dia de adorar ao Senhor. Que Deus te acompanhe. Olá, obrigado pela sua visita. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e salve em uma playlist para ver quantas vezes quiser.